a história da educação física. Ela começou numa época bastante conservadora do país. A introdução dela foi dada pelos militares e os primeiros professores foram os soldados. Os núcleos da disciplina, eles foram estruturados no país entre os anos de 1559 e 1759. Durante muito tempo, a educação física ela era vista apenas como movimento corporal e prática de atividades como, por exemplo, arco e flecha ou atividades recreativas. Em 1824, com a promulgação da primeira Constituição do Brasil, o Império determinou a escolarização dos brasileiros de forma gratuita. Em 1930, começa a segunda fase da República, com a presidência de Getúlio Vargas, que dá apoio à criação do Ministério da Educação e Cultura, o MEC. E assim, em 1931, a educação física passa a ser obrigatória em todos os estabelecimentos de ensino secundário. Mas apenas em 1971, que a educação física foi reconhecida como uma importante prática educativa escolar. Em escolas, clubes e centros de formação. Hoje, esse departamento é conhecido como CONFEF, Confederação da Educação Física do Estado. Atualmente, a educação física é obrigatória nas escolas e, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, ela passa a ser obrigatória na grade inteira com o surgimento das novas propostas pedagógicas, a disciplina ela pode se integrar a outras baseadas pela lei das diretrizes e bases. É muito legal ficar aqui, é muito gostoso. Eu amo a minha escola. Nossa escola ela vai seguir um modelo pedagógico construtivista, que consiste em considerar que é uma construção do conhecimento. E para que isso aconteça, a educação deve criar métodos para estimular essa construção. Essa linha pedagógica, ela entende que o aprendizado se dá em conjunto entre professor e aluno. Ou seja, o professor é o mediador do conhecimento que o aluno já tem em busca de novos conhecimentos, criando condições para que o aluno vivencie situações e atividades interativas, coisas que ele mesmo constrói. Essa filosofia de ensino ela é inspirada na obra de Jean Piaget, que foi um biólogo e psicólogo suíço que se dedicou a pesquisas relacionadas às formas de aquisição de conhecimento. A principal discussão do estudo de Piaget é a ideia de que o conhecimento ele é construído por meio da interação entre sujeito e meio. E essa linha pedagógica ela chegou à América Latina através de uma argentina chamada Emília Ferreiro, que é psicóloga e pedagoga, e que foi aluna de Piaget na Universidade de Genebra. Plano de aula do primeiro bimestre de Educação Física. Os alunos são do primeiro ano, tem 4 anos mais ou menos, e na sala tem 20 alunos. Os objetivos são explorar e ampliar as possibilidades de posturas e gestos, ritmos corporais, desenvolver as aptidões físicas, trabalhando o meio psicomotor, estimular a capacidade de expressão, conteúdo, jogos e brincadeiras,
Habilidades: experimentar as várias formas corporais, conhecer gradativamente os limites e as potencialidades do corpo, experimentar as dificuldades e as facilidades do jogo, considerando o número de participantes, perceber a necessidade de organização individual e coletiva, e os procedimentos didáticos. Jogos que envolvam movimento e posturas diversas, paradas e em movimento, jogos que envolvam paradas bruscas e recomeçam, repetição de brincadeiras que já foram vivenciadas para fazer as crianças se sentirem mais em casa, e jogos com espaços diferenciados de participantes e de maneira alternada. O segundo bimestre dos alunos, os objetivos vão ser explorar e ampliar gradativamente o conhecimento e controle do corpo, mostrar como funciona o esporte, ensinar sobre perder e ganhar. O conteúdo vai ser iniciação ao esporte. E as habilidades: experimentar os diferentes gestos esportivos de modo lúdico, conhecer gradativamente o espaço e realização de determinado esporte. E o procedimento didático vai ser atividades de iniciação esportiva sem evidenciar gestos técnicos e jogos que envolvam movimentação das crianças no espaço onde são realizados determinados esportes. E os esportes trabalhados vão ser esportes variados, dependendo do desenvolvimento da aula. Já o terceiro bimestre, o objetivo é identificar e vivenciar noções de espaço temporais, explorar o movimento do corpo e da música. O conteúdo vai ser iniciação à ginástica. As habilidades vão ser expressar sensações e ritmos corporais por meio de gestos, posturas, linguagem corporal e situação de interação. Destacar em diferentes espaços, como diferentes quantidades de obstáculos. Iniciar a percepção de possibilidades de trabalhar em grupo, fazendo movimentos alternados. O procedimento didático vai ser vivências rítmicas e repetitivas a partir de relação com o outro, realização de movimentos diferenciados, vivência de movimentos realizados de maneiras diferentes através da música. E o quarto bimestre, por fim, o objetivo do quarto bimestre é perceber a necessidade de organização individual e coletiva e a começar a construir regras. As habilidades são iniciar a percepção do corpo, do peso e de forma coletiva, demonstrar atividades de confiança, perceber a força impressa estando em grupo ou estando individualmente, e os procedimentos didáticos são deslocamento no espaço em duplas. Cada aula será um tipo de luta, e aí, dependendo do tipo de luta, vai ser determinado o exercício. O plano de ensino para os alunos de 5 anos será feito de maneira bimestral, no qual será dividido em 4 bimestres o ano letivo, e serão divididos em 4 temas: jogos e brincadeiras, iniciação ao esporte, iniciação à ginástica e iniciação a lutas. E o primeiro bimestre é jogos e brincadeiras. Os alunos poderão trazer relatos de experiência de jogos e brincadeiras vivenciados por eles fora das escolas, e poderão trazer para os seus colegas algumas dessas modalidades que serão trabalhadas. O segundo semestre, que será iniciação ao esporte, os alunos poderão vivenciar práticas esportivas em diferentes locais da comunidade e dentro das dependências da escola, com o intuito de aprimorar seus conhecimentos em determinadas áreas do esporte, trabalhar diferentes esportes, tendo em mente a ludicidade dele. Os alunos não serão presos a regras do esporte, mas sim poderão desenvolver diferentes modalidades de esporte. Já no terceiro bimestre, será trabalhado ginástica, e não poderá ser trabalhado com os alunos de 5º ano num contexto muito prático da ginástica, pois são crianças ainda, não têm movimentos muito bem trabalhados. Porém, será trabalhada a ludicidade da ginástica e prática de socialização das crianças. Eles poderão aprender a trabalhar em grupo, aprender a conhecer novos meios de esporte. Será exposto vários conteúdos na área de ginástica, serão vivenciados relatos de experiência, muita história da ginástica será mostrada às crianças para que elas realmente estejam presentes
contexto ginástico. Já no quarto bimestre será trabalhado lutas, no qual as crianças poderão, junto com seus professores, devidamente capacitados, aprender a diferença entre luta e violência, e diferentes modalidades de lutas, como capoeira, judô, karatê, e tirando assim muitas das vezes o contexto que as crianças poderiam estar acostumadas, que seria a prática de lutas como uma violência. E então esse será o nosso quarto bimestre, o nosso ano letivo para as crianças de 5 anos, que será o segundo ano letivo das crianças, e será trabalhada essas modalidades. Para o terceiro ano infantil, da Escola O Arco-Íris de Lavras, 6 anos de idade, 20 alunos cada turma. Objetivo: criar o corpo, formas diversificadas de expressões e sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras. O primeiro bimestre é focado no teatro e na música, com crianças de múltiplas formas e gestualidade que marcam sua cultura. Para que as crianças pequenas possam criar formas diversidades de expressões, é importante que tenham oportunidade de expressar-se de diferentes formas, seja pelo teatro, dança ou música, bem como de se conhecer características físicas, seus gostos, interesses, suas sensações e frustrações, conhecer e aceitar suas características corporais, expressando-as de diferentes formas. É uma importante conquista para a construção de sua imagem corporal positiva, trabalhar com projetos surgidos através da curiosidade e interesse da criança, partindo de suas experiências e vivências. Desenvolver também as expressões corporais percebendo a relação corpo-espaço. Explorar as várias possibilidades do corpo no espaço, como sentar, arrastar, rolar, correr, pular, marchar, subir escadas, ultrapassar obstáculos, etc. Criar e interagir em circuitos motores, expressar-se também em danças espontâneas e ou dirigidas. O segundo bimestre é focado nas brincadeiras, utilizando o movimento para se expressar, explorar espaços, objetos e situações, imitar, jogar, imaginar, interagir e utilizar a criatividade, o repertório da cultura corporal e do movimento. Nesse contexto, é importante que as crianças pequenas possam participar de situação em pares ou pequenos grupos, nas quais possam se expressar de formas diversificadas, como, por exemplo, expressar-se corporalmente, distinguindo emoções e sentimentos em si mesmo e nos seus colegas, em situações cotidianas, em mais observadas ou em narrações. É desejável também que brinquem de andar como robôs, como zumbis, como gatinhos ou como Maria Mole, dentre outras formas, e que possam criar histórias e narrativas dramatizando-as com os colegas, apropriando-se de diferentes gestualidades expressivas, como brincar com diferentes elementos da natureza, desenvolver atitude de confiança nas próprias capacidades motoras, construindo imagens positivas de si mesmo, interagir com outras crianças e adultos através de histórias musicadas, movimentando-se com destrezas e acompanhando o ritmo. Explorar por meio de jogos e brincadeiras diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, como força, velocidade, resistência e flexibilidade. O terceiro bimestre é focado na natureza e sociedade. A percepção